Amém. Você pode se assentar. É uma alegria ter você aqui nessa noite. E você já se sente aí preparado para aquilo que Deus tem para você este ano? Preparado aí para essa nova década? É muito importante nós criarmos expectativas para aquilo que Deus vai fazer. Nós temos cantado nessa semana: Deus, faz vinho novo, traz o vinho novo, faz vinho novo em mim. E para que nós possamos receber esse vinho novo, é importante nós sermos esse odre novo, preparado para receber aquilo que Deus tem. Quantos aqui estão preparados? Amém? Prepare seu coração, porque Deus quer fazer grandes coisas nessa década, neste ano na sua vida. E o pastor Nini já fez essa pergunta no início da série, mas eu vou repetir, para que fique bem gravado no seu coração. Como nós começamos algo? Como você começa a construir algo? Da onde você começa? Uma pergunta capciosa. A resposta óbvia seria do começo. Tudo que você começa do começo. Eu quero dizer que na verdade não. Você tem que começar do final. E aí você visualiza, você enxerga, e você vislumbra como vai ficar, e depois você retorna para poder realizar aquilo que precisa ser feito para você poder chegar lá. Você vai ao teu futuro, você enxerga o seu futuro. E visão, Duda, passa para mim. Visão é a arte de ver coisas invisíveis. A arte de ver aquilo que não existe. O seu futuro ainda não existe, mas você vai para lá, você enxerga, pela fé você já vislumbra, você enxerga aquilo que poderia e aquilo que deveria ser na sua vida. Você enxerga isso, um futuro preferido. E aí você volta para o seu presente e, movido por saudades do seu futuro, você começa a fazer algo para poder chegar lá. Visão é algo poderoso. Visão é algo que alinha o nosso foco. Visão define as nossas prioridades. Visão é algo que Deus quer encher o seu coração. Melhor forma de você começar o ano é ter a visão que Deus quer que você tenha. Ter uma visão clara do seu futuro, daquilo que Deus tem desenhado para a sua vida. E eu vou definir aqui visão como uma clara imagem mental do que poderia ser, movida pela convicção do que deveria ser. O que poderia e deveria ser na sua vida? O que poderia e deveria ser na sua família? O que poderia e deveria ser no seu ministério? O que poderia e deveria ser na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida dos seus relacionamentos? Essa pergunta tem que motivar o teu coração e tem que te impulsionar à ação. É visão com ação. Uma visão, ela vai te mover do lugar. Uma visão, ela te tira da zona de conforto para que você possa chegar lá. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já atendi muitas crianças. Antes de ser pastora, eu já fui professora e já trabalhei numa escola também. E aí, eu lidava com muitas crianças que você olhava e dizia: que criança, essa aqui tem um potencial maravilhoso. Nossa, ela vai ter um futuro brilhante, ela tem muito talento, ela tem muita inteligência, ela é diferenciada das demais, acima da média, ela vai ser uma pessoa assim muito bem sucedida. E de repente, eu volto para Matelândia e eu encontro essa pessoa com tanto potencial, mas de repente ela não chegou aonde ela poderia chegar. Você conheceu pessoas assim? Que você olhava e você apostava, você sabia que ela poderia e que ela deveria ir muito mais longe. Mas de repente, ela ficou aquém, ela ficou à margem, ela ficou parada e confortável na sua zona de conforto. Não é assim que Deus quer que você permaneça. Deus tem uma visão clara daquilo que poderia ser na sua vida. Deus tem um futuro desenhado para você. Ele já tem um futuro preferido para você. E Ele quer que você chegue lá. Ele quer que você seja motivado a chegar lá. Que você tenha saudades do seu futuro. E que você possa correr para onde Deus tem. Tem um versículo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Que diz
somos criação de Deus, realizada em Cristo. Você e eu somos produto da visão de Deus. Um dia Deus te enxergou, um dia Deus vislumbrou você, e Ele nos preparou, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus já tem uma visão clara do que você deveria e do que você poderia ser. Busque essa visão que vem do coração de Deus. E nessa noite que você possa dizer: Deus, eu quero chegar lá. Eu quero caminhar nessas boas obras que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero correr isso. Eu quero chegar lá. Eu quero ser movido pela tua visão. O tema deste ano é #ToDentro. E que você possa dizer: tô dentro para a visão que Deus tem para a minha vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Tô dentro para a visão que Deus tem para a minha vida. Não fique de fora, não fique alheio. O que poderia ser na sua vida? O que poderia e deveria ser na sua vida? Deixa Deus mover o teu coração, porque a visão ela vai te incendiar. A visão traz paixão para que você possa realizar tudo aquilo que Deus tem. E eu quero ilustrar aqui esse tema de visão através de um personagem que recebeu uma visão do alto e fez de tudo para realizar a visão que Deus havia dado a ele. E essa pessoa é Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Só para você entender o contexto, Neemias, ele estava lá num período um pouquinho posterior ao povo ter sido liberto da Babilônia. Em 587 a.C., o povo foi cercado pela Babilônia e eles foram levados cativos para lá, em outra nação muito distante. E eles ficaram lá por 70 anos. 70 anos distantes da sua terra, 70 anos distante daquilo que Deus queria para eles, mas houve uma liberação do rei, eles puderam voltar, e eles retornaram. Zorobabel conduziu essa primeira leva de pessoas, eles reconstruíram o templo, só que infelizmente, o povo não se voltou a Deus, o povo estava apático espiritualmente, o povo não estava buscando ao Senhor como deveria, não estava interessado pelas coisas de Deus como deveria, e de repente Neemias, que continuava lá na Babilônia como copeiro do rei, ele recebe um primo dele, e o primo dele começa a dar notícias de como estava Jerusalém. E ele chega e diz: as portas estão caídas, os muros estão derrubados, Jerusalém está desguarnecida, a qualquer momento pode acontecer algo, a situação lá está caótica. Naquele momento, Neemias começa a sentir uma profunda tristeza, ele fica com o coração apertado, e Deus coloca uma visão no coração dele. Deus coloca uma visão. Jerusalém não foi criada, não surgiu para estar naquela situação. O povo de Deus não deveria estar naquela situação. Eles não estavam vivendo aquilo que eles poderiam e aquilo que eles deveriam ser. E aí Neemias enxerga o futuro. Neemias recebe uma visão de Deus. Esse povo é chamado para ser luz para todas as nações. Esse povo é chamado para fazer a diferença. Nós precisamos fazer algo. E Deus plantou uma visão no coração dele, para que ele pudesse reconstruir o muro, para que ele pudesse sanar esse problema. E Deus quer colocar uma visão no seu coração, como colocou no coração de Neemias. Deus quer colocar uma visão no seu coração. E nós vamos ver nessa noite 4 passos para realizar a visão que Deus tem para nós. 4 P's para a realização da visão. Primeiro P, pedir a Deus. Planejamento, preparação e processo. Você quer chegar lá no seu futuro, aonde realmente você poderia e deveria ser, esse seu futuro favorito, você precisa, primeira coisa, pedir a Deus. E foi exatamente isso que Neemias fez. Ele começou a orar, movido por essa tristeza, por essa notícia, ele foi diante da presença de Deus, e ele se lembrou das promessas de Deus. Quando você vai pedir algo a Deus, lembre-se de todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Deus tem promessas maravilhosas. Passa para mim, Duda, tem o texto ali? Da oração dele. Lembra-te agora
do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Olha aqui, ele começou a lembrar, Deus tem promessas para Jerusalém. Senhor, Tu mesmo falou isso, Tu mesmo falou. Deus, eu quero pedir a Ti. Lembre quais são as promessas de Deus para a sua vida. Você precisa ler a palavra procurando por promessas. Sabia que são inúmeras as promessas que Deus tem para a sua vida? Procure por elas. Deus tem promessas para que você seja bem sucedido, para que o seu lar seja abençoado. Deus tem promessas para que você realmente faça a diferença, seja a luz do mundo, sal da terra. Essas promessas são para você. Enche o seu coração das promessas. Tem uma frase do Bill Johnson que diz assim: as promessas são como um leme de um navio. Revê-las define a direção para toda a nossa vida. Quando você olha, quando você lembra quais são as promessas de Deus para a sua vida toma uma nova direção. Procure as promessas de Deus. Neemias, movido por isso, movido pelas promessas de Deus, ele pediu a Deus, e ele continuou a oração: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Olha que interessante, Neemias, ele pede a Deus uma oportunidade. Ele fala: Deus, faça com que eu tenha uma oportunidade, que eu tenha a benevolência deste homem. Senhor, inclina o coração desse rei. E ele começa a pedir por algo humanamente impossível. Ele começa a pedir para que Deus toque no coração do rei, daquele rei que antes tinha o povo de Israel cativo ali, que antes aquele povo era uma ameaça para o reino dele, e de repente ele está orando: Deus, eu sei que o Senhor tem algo, e ele começa a pedir. Deus move o coração dele, ele começa a pedir por uma oportunidade. E Neemias, ele não é apenas um sonhador. Existe uma diferença entre os sonhadores e os visionários. Os sonhadores, eles olham e dizem assim: pá, podia ser diferente, né? Ai, podia ser assim, podia ser assado. Mas os sonhadores, eles ficam no poderia, e eles não fazem nada. Já os visionários, eles entendem que poderia ser diferente e eles fazem a diferença. E Neemias, como um visionário, ele começou a dizer: Deus, me dá uma oportunidade, eu mesmo quero reconstruir o muro. A oração de Neemias não foi: Deus, levanta pessoas para reconstruir o muro. Neemias falou: Deus, eu estou aqui, conta comigo, conta, Senhor, inclina o coração desse rei, para que eu possa lá e eu possa reconstruir o muro. Ele recebeu a visão de Deus e ele correu atrás para que a visão pudesse ser atingida e alcançada. Neemias pediu a Deus, e depois disso ele já foi para a próxima etapa, para que a visão se realizasse. Ele planejou, ele entrou no planejamento. Não tinha vislumbre nenhum disso dar certo. Neemias estava distante, Neemias mal e mal conhecia as pessoas lá de Jerusalém. Ele estava tendo uma posição de copeiro do rei. A probabilidade era mínima para ele poder voltar lá, mas movido pela visão de Deus, ele começou a colocar quais eram os passos para ele poder chegar lá. Ele desenhou as etapas. Faça você assim também. Desenhe as etapas as suas metas. Desenhe quais são as etapas para você poder chegar lá. Você recebeu? Todo mundo aqui recebeu essa folhinha? E tem aqui, metas 2020, metas para a década, e atrás, ações práticas. Isso aqui não é para ficar guardado na sua Bíblia, ou guardado no seu guarda-roupa, ou naquela gaveta esquecida, para no final do ano, na faxina, você encontrar e dizer: que pena que eu não fiz. Não é para fazer assim. Você vai colocar ali na sua Bíblia e você vai escrever ainda hoje. Nessas metas para 2020, você vai colocar qual é a tua visão. O que você enxerga para o seu futuro? Nas diversas áreas da sua vida. Na sua vida espiritual, o que você enxerga para este ano? O que você enxerga para o final da década? Final de 2030? O que você gostaria? O que você espera? O que poderia, o que deveria ser? Você vai escrever. Mas aí depois disso, você vai começar pelo final.
tem a outra parte, ações práticas. Você vai colocar aí o planejamento para você poder chegar lá. Você vai colocar as etapas, desenha as etapas. Neemias fez isso. E eu quis colocar aqui um slide bem grande, para que você seja encorajado pela visão de Neemias, pelo planejamento dele. Olha só que simples as etapas de Neemias para poder realizar a visão. Primeiro ponto, convencer o rei a permitir que eu deixe o meu serviço para trás, a fim de reconstruir o muro ao redor de uma cidade que em anos passados representou uma ameaça militar a esta região. Uma coisa bem simples, tipo, me dá uma brecha aqui, uma folga no meu trabalho e deixa eu lá trabalhar para essa nação. Era isso que ele estava pedindo. Passo 2, convencer o rei a conceder apoio financeiro para o projeto da construção. Ele não queria apenas ser liberado para reconstruir uma cidade que poderia ser uma ameaça para eles, mas ele queria que o rei pagasse. Passo 3, conseguir cartas do rei para os governantes das áreas vizinhas, pedindo-lhes que me forneçam um salvo-conduto para eu prosseguir a viagem. Passo 4, fazer um acordo com Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira suficiente para construir as portas da cidade, bem como uma casa para mim. Passo 5, pedir ao rei o título de governador de Judá. Passo 6, organizar e equipar os habitantes de Jerusalém. Passo 7, iniciar a construção. O que você achou desses passos? Simples, bem tranquilinhos. Você olha para isso e é para você ser encorajado por Deus, porque eu tenho certeza que os seus passos vão ser muito mais simples do que esses. Sabe por quê que Neemias teve coragem de fazer esse planejamento? Porque ele sabia que a visão havia sido dada por Deus, e quando Deus dá uma visão, Ele sustenta. Quando Deus dá uma visão, Ele sustenta. Quando Deus te dá uma visão, Ele vai prover os recursos. Quando Deus te dá uma visão, Ele vai te dar forças para realizar a sua visão. Quando Deus te dá uma visão, Ele vai te dar os passos. Ele vai te ajudar a desenhar as etapas para que você possa chegar lá. Creia no sobrenatural de Deus. Neemias estava contando com o sobrenatural de Deus. Quando ele começou a fazer o planejamento, ele não estava fazendo um planejamento apenas na força do braço dele, apenas naquilo que ele era capaz de fazer, mas ele contou com o sobrenatural. Acrescente fé à sua visão. A fé é quando você enxerga aquilo que ainda não existe. Você tem convicção daquilo que você espera. Lembra da primeira definição de visão? É a arte de ver as coisas invisíveis. O que é fé? A certeza daquilo que ainda não existe. Você enxerga pela fé. Adicione fé à sua visão. Coloque fé aí e faça o seu planejamento. Defina as etapas para que você possa chegar lá. Eu quero aqui dar exemplos bem práticos. De repente, a sua visão para 2020 é que você seja um cristão com relacionamento com Deus muito melhor. Um cristão que saiu lá do conhecendo a verdade, do comprometido com a verdade, está chegando no centrado na verdade. E você tem essa visão, você quer algo novo de Deus, você deseja ter um relacionamento mais profundo com Deus. De repente você vai colocar isso de meta e nós esperamos que você coloque, amém? Deus tem águas muito mais profundas para você mergulhar nele. Deus tem um relacionamento muito melhor para que você tenha com Ele. E aí você vai desenhar as etapas. O que eu preciso fazer para chegar lá? Primeira coisa, eu preciso ter o meu TSDD. Tempo a sós com Deus diário. Todos os dias, é o mínimo. Eu parar para ouvir ao Senhor. Deus, o que tu tens para mim, para o meu dia? Senhor, qual é a direção? E você vai orar, e você vai ler a palavra, e você vai buscar, e você vai refletir, e você vai parar e perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer com base nisso? Com base naquilo que eu li? E você vai fazer essa reflexão. E aí no teu dia a dia, você não vai se deter apenas ao teu TSD. Esse momento ele é importante. Mas você vai estar indo lá para o teu trabalho, mas quem está junto contigo? Deus. E aí você vai ter um relacionamento com Deus 24 horas do seu dia. E ao invés de conversar na multidão dos seus pensamentos, converse com Deus. Escute a Deus. Fale com Ele. De repente você diz, mas eu não tenho tempo para ler. Sabe o que você vai fazer? Existe um aplicativo gratuito disponível para você que tem a Bíblia falada. Inclusive no Spotify, no Deezer, para quem tem a Bíblia falada também, com a versão a mensagem. Então, às vezes, ao invés de você estar ouvindo música, você pode ouvir, coloca lá a Bíblia falada e vai aparecer.
Você tem um aplicativo da própria Bíblia, que também tem. E aí você pode ouvir a palavra. Eu tenho esse hábito. De manhã eu tomo café com Deus, já ouvindo a Bíblia. Aí eu tenho os meus serviços de casa, eu estou ouvindo a Bíblia. Você entra no seu carro, o que você pode fazer? Colocar a Bíblia. E você vai se enchendo de Deus. E você vai se enchendo das promessas. E de repente a sua vida vai sendo definida para algo que Deus tem para você. Então pare para ter esse relacionamento mais profundo com Ele. Planejamento. Outra coisa. Este sábado agora, nós vamos ter uma conferência de ativação profética. O que é isso? É uma conferência especial que vai te levar a um novo nível espiritual. É você ter sensibilidade para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você gostaria de ouvir a Deus com clareza? Você gostaria de ter experiências mais sobrenaturais com Deus? Deus quer te levar a isso, Ele tem isso para você. Nessa conferência nós vamos aprender coisas simples, para que vocêzinho, não o seu pastor ou o seu líder de PG, ou aquela pessoa que é mais espiritual, não, você também possa ouvir a Deus. E essa conferência é para todos da igreja, é para todos aqueles que desejam mais de Deus. Vai começar às 2h da tarde, vai até umas 8 e pouco da noite. Você vai ter esse momento para ser ativado profeticamente, para poder ouvir mais a Deus. Se você deseja mais dele, você pode colocar ali em ações práticas. Eu vou participar da conferência, não tem custo nenhum, mas eu tenho certeza que vai ativar algo no seu coração, para que você possa viver um novo de Deus. Outras coisas que você pode fazer, tem transformação, tem inspiração, tem as classes, vai começar primeiros passos agora dia 13, se engaje nisso, para que o teu relacionamento com Deus possa crescer. Mas a minha meta na área familiar, mudando, é poder ter um casamento abençoado e ajustado. Então eu preciso colocar aqui os meus planos. O que você precisa fazer para isso? Você precisa investir tempo. Você precisa ter um momento específico para estar com Ele, para ouvir as necessidades, para ouvir os seus filhos, para sentir a necessidade da sua casa. Você precisa ser guardião da atmosfera da sua casa, mantendo a atmosfera positiva para cima, ao invés de ficar falando dos problemas. Você vai falar de coisas boas, você vai incentivar, você vai ser um encorajador. Você que tem filhos, você pode se programar para fazer um devocional todos os dias com o seu filho. Tão legal quando você coloca o planejamento, porque coisas que são aparentemente impossíveis podem acontecer. A Thaís tem 6 anos de idade, e ela aprendeu a ler, e esse ano eu tive uma conversa com ela, e eu falei: filha, esse ano você vai ler toda a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia com 365 histórias, e eu falei: você vai ler a Bíblia toda, é uma história por dia, e você vai ler. No começo ela olhou, é um livro dessa grossura. Daí eu falei: sim, você consegue, nós vamos uma história por dia. E aí outro dia, nós já estamos avançados, né? E ela olhou e falou: mãe, eu já li tudo isso. Aí eu falei: sim, você já leu tudo isso. Sabe por quê? Quando você coloca o planejamento, a criança vai ficar empolgada para isso. E todos os dias, você fazendo isso, de repente, algo que é impossível começa a acontecer. Coloca o seu planejamento em prática. Isso é importante. Então, você vai primeiro definir qual é o seu planejamento, de acordo com as áreas que você deseja. Você quer ler mais esse ano? Faça um planejamento de leitura. Você quer ter uma vida mais saudável? Faça um planejamento disso. Você quer perder peso? Você quer ganhar peso? O que você quer? Coloque aí o seu planejamento, para que você possa alcançar a sua visão. O planejamento é indispensável. E lembrando, você pode contar com o sobrenatural de Deus. Deus está contigo para a realização dessa visão. Terceiro passo, preparação. Pode passar o próximo versículo. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Neemias, ele pediu a Deus, ele planejou e ele se preparou. E ele pensou assim: a hora que eu tiver oportunidade, porque ele estava orando a Deus por uma oportunidade, a hora que eu tiver oportunidade, eu vou estar preparado. Eu já sei tudo que eu preciso, eu já sei o que eu tenho que perguntar para o rei, eu já sei o tempo que eu vou demorar, tudo já está pronto. E ele foi, com muito medo, ele disse para o rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha aí,
A oportunidade que ele tinha gerado em oração antes. O que você gostaria de pedir a tudo que Neemias precisava? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias já estava com a resposta na ponta da língua. Depois você vai ver, se você continuar lendo o texto, que o rei pediu: o que você precisa? Quanto tempo vai demorar? Neemias já sabia disso, porque ele estava preparado para quando a oportunidade batesse a porta dele. Uma oportunidade, ela não pode ser perdida. A oportunidade sem preparação é uma oportunidade perdida. Quando a oportunidade vier, se você não estiver preparado para ela, é a mesma coisa que você não ter tido nenhuma oportunidade. Então se prepare, aproveite o tempo, se prepare para as oportunidades, porque Deus vai te dar oportunidades. Sabe aquela pessoa que você está orando para que ela se converta? Você já está preparado para quando ela te perguntar alguma coisa sobre a sua fé? Deus vai te dar a oportunidade. Se prepare, porque esse momento vai chegar. Você já está preparado para quando aquela coisa que você deseja que aconteça, de repente, deu a reviravolta e aconteceu. Você está preparado para quando isso acontecer? Deus vai fazer com que oportunidades surjam na sua vida e que você possa estar preparado para agarrar essas oportunidades. E além disso, você precisa de uma última parte. Aqui nós já vemos que o rei contou aí com a bondade dele, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Toda aquela lista de coisas praticamente impossíveis foram atendidas e Neemias começou na missão. Ele pediu ao Senhor, ele planejou, ele se preparou e então era o momento da ação. A visão exige ação. E aí vai entrar o quarto e muito importante ponto para que você realize a sua visão, que é o processo. Falei processo. Você precisa abraçar o processo. Nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Às vezes o processo é difícil. Quer ver no caso de Neemias? Agora ele estava com tudo praticamente pronto. Ele só precisava ir para Jerusalém, convencer as pessoas de que elas precisavam reconstruir o muro, e aí começar a arregaçar as mangas e começar a trabalhar na execução do projeto. O muro se levanta do dia para a noite? Não, é óbvio que não. Precisa de um processo. Olha o próximo texto. Então ele disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para este bom projeto. O povo entendeu que precisava fazer isso e eles abraçaram o processo. Esse povo precisava trabalhar. Eles trabalhavam durante todo o dia e no final de expediente, ao invés de descansar, o que o povo fazia? Martelo, enxada, pedras, vamos trabalhar. As filhas, vem cá, nós vamos trabalhar junto. Toda a cidade começou a reconstruir um muro, um dia após o outro. É fácil? Não é fácil, mas vale a pena. Abrace o processo. Por mais difícil que pareça, você vai colocar ele nas suas ações práticas. E no dia a dia você vai se cansar, porque às vezes todo dia você fazer a mesma coisa, cansa. Mas abrace o processo, realize isso, porque vale a pena. E um segundo ponto, eu quero compartilhar uma frase primeiro. O seu futuro está escondido na sua rotina diária. O teu futuro, a tua visão, ela vai se realizar de acordo com aquilo que você faz todos os dias. É rotina, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que você precisa fazer todos os dias para alcançar aquilo que Deus tem para você? O teu futuro está escondido na sua rotina diária. Então comece a trabalhar para isso. Abrace esse processo. Mas depois você precisa perseverar durante o processo. Não basta apenas abraçar o processo. Muita gente começa bem, começa super bem, o começo do ano é aquela coisa, tudo em dia. De repente começa a vir o cansaço, o desânimo, as críticas, tantas oposições e tantos problemas para que você desista do processo. Mas eu quero te encorajar, persevere no processo, porque vai valer a pena.
Com Neemias, tão logo eles começaram a reconstruir o muro, tão logo começaram a aparecer as oposições. Olha aí. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença de seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, e ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Olha aqui, está questionando o caráter deles, quem eles eram, esses frágeis judeus. Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção, daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? E aí Tobias, que estava do seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Em outras palavras, ele está falando assim, eles podem até fazer, é um trabalho de gente incompetente, não vai dar certo, eles vão reconstruir, uma raposinha vai subir lá e ó, tudo vai se desfazer. Em outras palavras, não vale a pena fazer isso, vai dar muito trabalho, é muito difícil, parem com isso aí. Vai ter um monte de gente que vai te desincentivar a chegar onde Deus quer que você esteja. Vai ter um monte de situações que vão aparecer na sua vida, que vão tentar fazer com que você abandone a sua visão, que você desista daquilo que poderia, e não só poderia, mas deveria ser na sua vida. Mas persevere durante o processo, não abandone a sua visão. Quando as críticas vierem, quando pessoas falarem o contrário, creia. Continue, um dia após o outro, você vai chegar lá, e você vai se alegrar quando você chegar lá. Eu quero ler aqui algumas histórias, de visões que foram abandonadas. Pedro deseja ver a sua filha aceitar Cristo, e voltar para uma vida dentro dos princípios bíblicos. Mas os seus amigos dizem constantemente: deixe em paz, os filhos de hoje são diferentes. Deu certo com você, mas cabe a ela escolher o próprio caminho neste mundo. Essas palavras fazem sentido a Pedro, e a sua visão morre. Natália, ela quer se casar com um cristão que proporcione liderança espiritual no lar. Assim ela deixa passar as oportunidades de sair com rapazes não cristãos. Mas as suas amigas matam as suas esperanças com palavras do tipo: não existem rapazes assim por aí, você está deixando a vida passar. Depois de uns tempos, Natália decide que as suas amigas devem estar certas. Talvez os seus padrões estejam muito altos, e ela abandona a visão. Cris, um moço cristão e solteiro, sempre ficou estarrecido com o adultério em seu escritório. Parecia que ninguém era fiel à esposa, e pelo jeito ninguém se importava com isso. Quando ele se casou, Cris prometeu que seria diferente. Imaginou uma vida inteira de fidelidade a Marta, mas os homens do escritório tinham um plano diferente para Cris. Eles estavam determinados a transformá-lo em alguém igual a eles. Com o passar do tempo, Cris acreditou na mentira. Ninguém mais é fiel. Em um congresso em São Paulo, Cris desistiu da sua visão. O que ele não sabia era que ao tomar essa atitude, ele também destruiu a visão de Marta. Quantas situações vão aparecer na sua vida? Quantas palavras vão aparecer na sua vida para que você desista da sua visão? Mas não desista, não dê lado para a crítica, mas avance e persevere. Vai ter momentos onde a crítica vai vir de você mesmo, e esse é um dos piores momentos. É quando você vai estar lá e de repente vem aquela voz na sua mente, no seu pensamento: ai, que canseira, será que vai valer a pena? Ai, hoje eu trabalhei tanto, será que vai valer a pena agora fazer isso? Ah, as crianças estão aqui bagunçando, será que vale a pena eu ter um tempo com elas, brincar com elas? Querido, se você tem uma visão, as coisas mais simples, mais pequenas, elas se tornam importantes. Quando você tem uma visão, aquilo que você poderia deixar passar, você não deixa passar, porque você sabe que aquilo que você vai chegar lá, aquilo que vai acontecer é muito mais importante, é muito melhor. Cuidado com a voz de desânimo no seu coração. Uma ilustração para isso: André tem a visão de crescer espiritualmente e ser aquilo que Deus quer que ele seja. Ele é um homem ocupado, tem seu trabalho, a sua família, e nos momentos livres, a diversidade de séries e opções de entretenimento são tantas que ele prefere curtir. Mais tarde, ele já está cansado, ele deixa para buscar a Deus mais para frente, e protela a sua visão
de ter um relacionamento melhor com Deus. Paulo e João sempre sonharam em ter um casamento ajustado, mas com o tempo começaram algumas crises e os desentendimentos eram frequentes. O desgaste para resolver os problemas os levou a acreditar que as diferenças entre eles eram maiores do que o amor que tinham um para com o outro. A visão de um casamento ajustado foi por água abaixo. Qual visão você tem deixado para trás? Qual visão, quem sabe, você abandonou no meio do caminho? Qual visão, talvez tenha sido abalada por palavras de pessoas que não estão interessadas no seu futuro? Coloque isso diante de Deus e que você possa perseverar no processo. Que você possa dizer: Deus, eu vou fazer, eu vou realizar o planejamento, eu vou encarar o processo, eu vou abraçar o processo, porque aquilo que tu tens para mim é sensacional, é maravilhoso. Quando Neemias viu que as pessoas estavam começando a se cansar, estavam ouvindo as críticas e o próprio povo, ele falou assim... o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos nós não conseguiremos reconstruir o muro. Eles começaram a acreditar que eles não iam mais ter força, mas Neemias, ele tinha uma visão, e ele trouxe lembrado. Neemias já voltou: epa, olha aqui, vamos colocar os nossos olhos, não aqui e agora, mas vamos colocar os nossos olhos naquilo que Deus tem para nós, colocar os nossos olhos naquilo que poderá ser. Como vai ser o futuro? Você precisa ter saudades do seu futuro para poder ter ânimo, para poder chegar lá. E aí Neemias ora, ele fez uma rápida inspeção do muro e ele falou aos nobres: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Lembre-se quem está do teu lado para realizar a visão. Deus está com você, lute por isso. Ele é grande, Ele é temível, Ele faz com que coisas impossíveis aconteçam. E aí detalhe, lute por seus irmãos, por seus filhos, pelos outros. Quando você abraça a sua visão, outras pessoas são abençoadas pela sua visão. Quando você persevera na visão, as pessoas que você ama são abençoadas por isso. Persevere na visão. E por último, dentro do processo, não procrastine. Não procrastine, você precisa abraçar o processo, você precisa perseverar e não procrastine. Procrastinar é deixar para depois, mais para frente, mais para frente. Tem tanta gente apavorada, dizem que dezembro é o mês que mais traz depressão, porque dezembro as pessoas olham para a resolução e começam a ver: eu não fiz, e começam a correr atrás do prejuízo, mas já não dá mais tempo para correr atrás. Por isso, não procrastine. O seu futuro, ele é criado por aquilo que você faz hoje. Fala aí, hoje, não amanhã. O seu futuro é criado por aquilo que você faz hoje, não amanhã. Abrace o processo, persevere no processo e não procrastine. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para resolver aquela briga depois. Já resolva, já seja tolerante agora, já perdoe agora. Não deixe para depois. Não procrastine a visão daquilo que poderia e deveria ser na sua vida. E eu quero fazer uma consideração final aqui. Depois que eles realizaram tudo isso, eles se empenharam, eles enfrentaram as oposições, eles enfrentaram os problemas, e por fim, a visão foi concretizada. E nesse processo, você vai ser bem-sucedido, não apenas quando você chegar lá, mas você pode apreciar o processo. Sabe quando que Neemias foi bem-sucedido? Quando ele disse: sim, Deus, pode contar comigo para reconstruir o muro. Neemias foi bem sucedido quando ele começou a orar. Neemias foi bem sucedido quando ele fez o planejamento. Neemias foi bem sucedido quando ele viajou e motivou as pessoas a construírem o muro. E Neemias teve a recompensa do sucesso dele, quando depois de 52 dias, os muros foram reconstruídos. Mas no meio do processo, ele teve as suas vitórias. Você pode apreciar o processo. Você não vai ser feliz só quando você chegar lá. Você vai ser feliz durante. Quando que um pai é bem-sucedido? Quando de repente o filho está lá com seus 30 anos, com a ficha policial limpinha, está com uma faculdade, está com a família, está ali com os netos para você. É assim que um pai é bem-sucedido? Ele tem a recompensa do sucesso com isso, mas ele é bem-sucedido quando todos os dias ele é um pai responsável. Ele é bem-sucedido quando todos os dias ele usufrui da presença dos seus filhos. Então aprecie o processo e depois,
quando Neemias viu a reconstrução do muro, e tudo estava pronto, tudo estava projetado, a visão estava feita, eu quero fazer uma consideração final, porque tudo é por Deus, uma visão dada por Deus, visa o próprio Deus, o fim de uma visão ordenada por Deus, é o próprio Deus. Toda visão que Deus te deu, ela visa engrandecer e glorificar o nome dEle. Isso aqui me impactou demais quando eu fui ler a palavra. E de repente, depois que você vê a história da reconstrução dos muros, o povo celebrou, se alegrou, ficou empolgado, porque o muro havia sido reconstruído em 52 dias. Só que depois disso, eles olharam para trás, e eles foram tomados por um sentimento: nós fizemos tudo isso, Deus esteve conosco. Nós estávamos apáticos espiritualmente, nós estávamos alheios ao propósito de Deus, mas nossa, Deus fez isso. E eles começaram a se arrepender dos seus maus caminhos, eles começaram a se voltar para Deus, e eles começaram a engrandecer a Deus e dar glória a Deus, e eles olharam: Deus esteve conosco, se Deus não estivesse aqui, isso não seria possível. A sua visão, quando ela for concretizada, você vai olhar e vai dizer: Deus esteve comigo. Deus esteve comigo, meu Deus, como deu certo isso? Deus esteve comigo, Deus esteve comigo. E o povo que estava tão apático anteriormente, eles foram para a praça, e eles pediram a Esdras, para que Esdras lesse a palavra para eles, e aquele povo que antes estava apático, de repente fica horas em pé, ouvindo a palavra com amor e com sede por Deus. Eles não falaram mais de reconstrução de muro, mas eles começaram a ser movidos por uma paixão por Deus. E o versículo diz aí, o próximo: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, e prostrados, rosto em terra, todos reconheceram: Deus estava aqui, Deus é o nosso Senhor, Deus é demais, Deus é bom. Eles reconheceram, eles o adoraram. A sua visão de vida, em última instância, ela vai glorificar a Deus. Deus te deu uma visão, não por sua causa, porque nunca é sobre você, nunca é sobre mim, nunca é sobre nós, tudo é por Ele. Deus coloca uma visão no seu coração, para que Ele seja glorificado. E aí Sambalat e Tobias viram que os muros tinham sido reconstruídos, e eles olharam e reconheceram: Deus estava lá com eles. As pessoas vão olhar para a sua vida, quando a sua visão estiver concluída, e elas vão ver: Deus está aí. Existe algo na vida dele, existe algo na família dele, existe algo no negócio dele, algo sobrenatural, existe algo, eu quero isso para mim. Pessoas vão glorificar a Deus através do cumprimento da sua visão. A sua visão visa glorificar a Deus, honrar a Deus. Toda a visão, no final das contas, é para o próprio Deus. Que a tua vida possa glorificá-lo, que as suas metas, que o seu planejamento possa glorificar a Deus, e que vidas possam olhar para você e dizer: Deus esteve lá com ele, Deus esteve lá com ela, e ele foi capaz de realizar isso, porque Deus estava com ele. Que você possa ser motivado, inspirado por isso, para viver o novo de Deus, e para não apenas viver de sonho, mas para ter uma visão. Todo mundo chega a algum lugar, mas algumas pessoas chegam a algum lugar de propósito. E eu quero que você possa escrever isso, chegar a algum lugar de propósito. O que deveria, o que poderia ser na sua vida? Sonhe os sonhos de Deus, gaste um tempo para você poder orar, perguntar ao Senhor, e aí faça o seu planejamento, leve isso a sério, abrace o processo, porque você vai chegar lá, e quando você chegar lá, você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena. Obrigada, Senhor, porque Tu esteve comigo. Obrigada, Senhor, a Ti toda a glória, a Ti toda a honra, a Ti todo o louvor. O Senhor esteve comigo, por isso foi possível. Amém? Que você seja inspirado por isso, e você possa fazer isso de forma prática, no seu dia a dia aí, completando isso e abraçando o processo. Eu quero orar com você, feche os teus olhos. Senhor amado, Deus bendito, nós sabemos que o Senhor tem uma visão
uma visão daquilo que poderia ser na nossa vida, daquilo que deveria ser na nossa vida. E nós queremos abraçar esta visão, Senhor. Ó Deus, temos saudades daquilo que Tu tens para nós, temos saudades do nosso futuro. E por isso, Senhor, nós queremos encarar isso, Senhor, o planejamento, a preparação, o processo. E nós queremos, Senhor, estar prontos para realizar aquilo que o Senhor tem no nosso coração. Senhor, eu oro, abre os olhos de cada um aqui, Senhor, para que cada um tenha uma visão clara do que deve ser em cada área da vida. Na área espiritual, Senhor, traz uma visão. Na área emocional, financeira, nos relacionamentos, dentro da família. Ó Deus, em todos os sentidos, Senhor, dá uma visão clara. E que cada um aqui, Senhor, possa planejar, se preparar e abraçar o processo. Ó Deus, e todos os dias, ó Deus, quando o processo talvez começar a se tornar cansativo, que o Senhor possa estar do lado e possa lembrá-los de que Tu és grande, que Tu estás do lado deles, que eles podem contar contigo, com o Teu sobrenatural, e que a visão vai se realizar, porque o Senhor está do lado, capacitando e fortalecendo. Senhor, nós já Te agradecemos e já Te louvamos, porque até aqui nós chegamos, e nós queremos correr para a visão que Tu tens para nós. Nos dá a graça de chegarmos lá, e que isso possa glorificar e exaltar o Teu nome, no nome de Jesus. Amém.